Eu sou o professor Thales, sou professor na escola Júlio Miller e o tema que eu escolhi para a apostila desse mês de setembro é educação pública ou a história da educação pública no Brasil. Vamos conversar um pouco sobre isso que é muito importante para a gente, né? Sobretudo nesse momento. Bom, antes de iniciar essa conversa, eu gostaria de deixar registrado um trecho de um documento muito importante para a história da educação pública no Brasil. No ano de 1932, vários educadores, não só educadores, mas intelectuais comprometidos com a educação, se reuniram e dessa reunião surgiu um documento escrito pelo professor Fernando de Azevedo, no qual esse grupo de intelectuais, intitulado Os Pioneiros da Educação Nova, assinaram e tornaram esse documento uma referência para aquilo que seria um projeto nacional de educação brasileiro. Tá? Não é à toa que o nome do documento é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Bom, entre muitas idas e vindas, o mesmo grupo retoma seus diálogos, suas reuniões, e em 1959 eles lançam um novo documento. Eu queria ler um dos trechos iniciais desse novo documento, na intenção de colocar a lembrança desse grupo de intelectuais, do projeto que eles carregaram consigo, como um farol a iluminar as nossas reflexões e como uma reivindicação dos posicionamentos que eles tomaram no passado para serem reavivados no presente. Por isso eu vou fazer a leitura integral desse trecho, vai ficar aqui para a gente como uma espécie de preâmbulo da aula, e eu gostaria que vocês tentassem refletir um pouco sobre os seus significados. Não estranhem um pouco a linguagem, porque afinal de contas é um texto escrito no ano de 1959, então tem um tipo de fala um pouco diferente da nossa fala atual, mas também não é nada de exagero, não é outra língua, é perfeitamente compreensível, ok? Então eu vou ler aqui esse trecho, fica como um preâmbulo e a gente inicia a aula depois dessa leitura, beleza? Então, esta mensagem, decorridos mais de 25 anos da primeira, que em 1932 nos sentimos obrigados a transmitir ao público e às suas camadas governantes, marca uma nova etapa no movimento de reconstrução educacional que se procurou então desencadear e que agora recebe a solidariedade e o apoio de educadores da nova geração. Outras, muito diversas, são as circunstâncias atuais que naturalmente refletem este novo documento, menos doutrinário, mais realista e positivo, na linha, porém, do pensamento da mesma corrente de educadores. O que era antes um plano de ação para o futuro, tornou-se hoje matéria já inadiável como programa de realizações práticas, por cuja execução esperamos inutilmente durante um quarto de século de avanços e recuos, de perplexidades e hesitações. Certamente, nesse largo período, tivemos a fortuna de constatar numerosas iniciativas do maior alcance, muitas delas de responsabilidade direta ou sob a inspiração de alguns dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Mas foram elas ou largos planejamentos, parcialmente executados, ou medidas fragmentárias em setores isolados da educação ou de influências regionais, sem as conexões indispensáveis com as diversas esferas do aparelhamento escolar, cuja estrutura geral não se modificou, mantendo-se incongruente e desarticulada em suas peças fundamentais. Não negamos nenhum dos princípios por que nos batemos em 1932 e cuja atualidade é ainda tão viva, e mais do que viva, tão palpitante
que esse documento, já velho de mais de 25 anos, se diria pensado e escrito nesses dias. Vendo embora com outros olhos a realidade múltipla e complexa, porque ela mudou e profundamente sob vários aspectos, e continuando a ser homens de nosso tempo, partimos do ponto em que ficamos, não para um grito de guerra que soaria mal na boca de educadores, mas para uma tomada de consciência da realidade atual e uma retomada franca e decidida de posição em face dela e em favor, como antes, da educação democrática, da escola democrática e progressista que tem como postulados a liberdade de pensamento e a igualdade de oportunidade para todos. Bom, trazida então essa citação, eu queria começar a nossa reflexão também recorrendo a um livro. Peço paciência a vocês, eu vou fazer uma nova leitura, mas eu acho que é uma leitura muito mais agradável, porque se trata de um livro de memórias. Um livro de memórias da Zélia Gattai, cujo título é Anarquistas Graças a Deus. Para quem não conhece, a Zélia Gattai é originária de uma família de italianos que vieram para o Brasil no momento específico da nossa história, naquele boom da imigração italiana. E um livro de memórias, na verdade, é um livro em que a pessoa se propõe a contar de uma forma mais ou menos organizada como foi a vida dela, o que ela se lembra da vida dela, no sentido de trazer uma perspectiva mesmo literária sobre algum passado. É um livro de uma leitura muito gostosa, muito bacana, e também, com certeza, é um livro que nos leva a muitas reflexões. Uma delas é sobre como se deu o direito à educação num país tão desigual como o Brasil. Ok? Então, a partir dessa memória da infância da Zélia Gattai, a gente vai começar a pensar quais são os problemas da educação no Brasil, no passado e no presente. Bom, então, para vocês só terem uma noção, o contexto é o seguinte: ela acabou de se formar naquilo que hoje seria para nós o ensino fundamental, a quarta série, né? E nessa época tinha uma espécie de festinha de formatura e ela estava muito alegre. Então eles estavam preparando a festa e etc. E aí ela vai colocar um porém nessa alegria. Ela vai dizer o seguinte: em meio àquele movimento festivo de ensaios e reuniões diárias, eu ocultava sob o rosto alegre uma enorme tristeza. Terminaria aí o quinhão de escola a que tivera direito. Daí por diante, eu seria mais uma aluna na escola que não tem férias. Eu seria mais uma aluna da escola da vida. Eu não era a única entre as colegas que comigo terminavam a quarta série a não continuar os estudos. A maioria, gente pobre e modesta, não estudaria mais. Muitas iriam trabalhar em seguida, outras aprenderiam um ofício. Os pais já se haviam sacrificado bastante, permitindo que terminassem o curso primário sem trabalhar para ajudá-los durante aqueles anos. Algumas iriam tentar obter uma das poucas vagas existentes na escola normal da Praça da República, escola do governo gratuita, para o ensino ginasial e pedagógico, concorrendo numa competição muito difícil com centenas de candidatas. Eu nem sequer sonhava entrar na disputa. Conhecia de sobra a opinião de meu pai sobre a escola normal. Aliás, sua prevenção não era contra a escola propriamente dita, mas sim contra o ambiente em torno. Perigoso, alertava o pai vigiante. Os gabirus por ali rondando a desviar as meninas do bom caminho. Opinião firme, talvez tivesse algum fundamento, quem sabe. Não arredava o pé, não saía de seu ponto de vista. Inútil insistir. Colégios particulares existiam aos montes, mas ora, esses não eram para o meu bico.
taxas e mensalidades altíssimas, sem contar os livros e o material escolar que custavam um horror de dinheiro. Seu Ernesto andava de bolsos vazios, a pagar com o sacrifício, todos os meses, duplicatas da compra das máquinas e das ferramentas com que montava novamente a sua oficina. Tendo plena consciência da situação difícil que atravessávamos, não podia de jeito nenhum colocar diante de meu pai mais esse problema. Pelo menos naquele momento. Aguardaria com paciência ocasião mais oportuna, quando as finanças melhorassem para o nosso lar. Uma coisa, no entanto, era certa. Haveria de estudar algum dia. Assim, tinha decidido, e decisão para mim, e continua sendo, juramento. Então, pessoal, pela leitura desse trecho, a primeira coisa que nos fica na mente é uma situação muito complicada. Uma menina, uma criança, que querendo estudar, querendo dar continuidade aos estudos, não podia porque não tinha escola pública para ela. Tinha a escola normal, que ali, para quem não entendeu, escola normal, antigamente tinha um modelo de ensino no qual o professor ele não precisava ser formado em faculdade. Ele ia para essa escola normal e lá ele era ensinado a ser professor, no sentido de alfabetizador mesmo, de ensinar as primeiras letras às crianças. Então, ela teria essa opção, ok? Ou a opção de pagar pela continuidade dos seus estudos. E aí, por uma questão de conservadorismo do pai dela, e também por uma questão de que era um seletivo difícil, de acordo com ela, muito concorrido, muitas pessoas procurando esse tipo de formação, ela preferiu não tentar essa escola normal e, enfim, ficou como promessa, como juramento, como ela disse, conseguir dar continuidade aos seus estudos. No momento posterior, ela vai narrar também uma ocasião aí dentro dessas festividades da escola, dentro dessa festa de formatura que eles faziam. Ela vai mencionar uma ocasião em que ela é chamada para a sala do diretor. E aí ela é chamada na companhia do pai. Então ela já fica bem alvoroçada, né? Por que eu estou me chamando para a sala do diretor junto com meu pai? O que eu fiz, né? Eu fui uma boa aluna e tal, não me lembro de nada de eu ter feito que justificasse me levar para a sala do diretor. E aí, chegando lá, ela tem uma súbita alegria que depois vira uma tristeza. Por quê? O diretor anuncia que ao longo desse último ano dela na escola foi feita uma série de avaliações a mando do governo, uma espécie de teste dos alunos, para elencar os melhores alunos de todas as escolas de São Paulo, do estado de São Paulo, e que esses alunos depois iriam concorrer entre si para saber qual seria o melhor aluno do estado. Era uma espécie de teste do governo para detectar bons alunos e tal. E ela tinha sido, então, a escolhida da escola. Ela foi agraciada com o prêmio de melhor aluna da escola. E na cabeça dela veio a alegria, porque ela imaginou que, nossa, agora eu fui premiada, né? Vão me dar uma bolsa de estudos. E na verdade, logo depois veio a tristeza, porque o prêmio era simplesmente a menção dela junto dos outros alunos no jornal O Estado de São Paulo, com uma foto. Isso foi motivo para o pai ficar muito orgulhoso e tudo mais. Nossa, minha filha vai aparecer no jornal como a melhor aluna da escola, etc. Porém, para ela significou uma tristeza, porque ela imaginou naquele momento que esse fato iria render para ela uma bolsa de estudos, e não foi o que aconteceu. Então vocês percebam que nós temos aqui o drama de uma menina de classe média baixa. O pai dela era dono de oficina, teve uns contratempos, faliu, estava tentando se reerguer. Migrantes italianos, uma história
de família muito difícil, sai da Itália, deixa tudo, vem para cá tentar a vida e etc. Que queria estudar, que não conseguiu, não por falta de vontade, mas por falta de oportunidade. Ora, esse problema da falta de oportunidade para a continuidade dos estudos é um problema muito atual, extremamente atual, e ele está presente no modo como nós fazemos o ensino médio hoje em dia. Então, vamos lá. Para vocês terem uma ideia, ali na época do texto da Zélia Gattai, a gente está falando da década de 20, ok? A gente consegue perceber também que o ensino médio não é uma coisa obrigatória. A menina foi da primeira à quarta série, tchau e benção, ou você segue para ser uma normalista, ou você vai continuar seus estudos numa escola particular e essa escola vai te dar as competências necessárias para você ir para uma faculdade, ok? Se você não quiser nenhum desses dois caminhos, não quiser ensinar os outros a ler e escrever, ou não quiser se preparar para uma faculdade pagando do seu próprio bolso, você terminou seus estudos na quarta série. Isso a gente está falando da década de 20. Porém, para vocês terem uma ideia, a obrigatoriedade do ensino médio expressa na Constituição só veio com a Emenda Constitucional número 59 de 2009. É nessa emenda que vai ser anexada à Constituição de 88 uma cláusula, um artigo que garante o ensino médio como obrigatório em todo o país. Então, vamos ter aqui uma noção de que a vida escolar, ou seja, o tempo que o aluno passa na escola é de mais ou menos 13 anos, dos 4 aos 17. Tá? Então, essa vida escolar de 13 anos é uma coisa muito recente, data do ano de 2009. Para vocês terem uma ideia de como esse problema do acesso à escola e a permanência dessa vida escolar é um problema crônico no nosso país, vocês tenham em mente o seguinte dado. No ano de 1971, o obrigatório não eram 13 anos de vida escolar, eram 8 anos de vida escolar. No ano de 1996, ou seja, 25 anos depois, que é quando surge a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ou seja, a lei que regulamenta toda a educação brasileira, seja ela pública ou privada, ok? Então, de 1971 até o ano em que surge a LDB, 1996, um período de 25 anos, você tinha a vida escolar de 8 anos como obrigatoriedade. E mesmo nesse quesito, 8 anos de obrigatoriedade, a média escolar dos brasileiros com mais de 18 anos, ou seja, você pega a população adulta do país, tem mais de 18 anos, e vai fazendo uma conta de quantos anos essa pessoa efetivamente passou na escola. Então a média de vida escolar dessas pessoas era de 6,2 anos. Ou seja, nem quando a obrigatoriedade da pessoa ficar na escola era de 8 anos, nem assim esse tempo obrigatório era respeitado. A população em geral tem uma escolaridade abaixo daquilo que a lei diz que é obrigatório ela ter. E isso se agrava muito quando a gente chega no ensino médio. Porque, como eu já falei, o ensino médio, em tese, não era obrigatório. É claro, você vai falar, então até 2009 ninguém fazia ensino médio? Tá, isso não é verdade. Existe oferta de ensino médio público em várias escolas. Eu mesmo fiz o ensino médio um pouco antes de 2009, etc. Porém, a gente aqui consegue perceber que
essa vida escolar de 13 anos, que é o ideal, que na verdade não é nem o ideal, é o obrigatório, de acordo com a lei, é muito difícil de ser respeitada, porque são muitos obstáculos que o estudante tem para que ele consiga desenvolver 13 anos só dedicados ao estudo. Então, a gente tem alunos que convivem com trabalho, que têm problemas financeiros na família, não são poucos, e inclusive por isso tem que trabalhar. Okay? Alunos que têm dificuldades, enfim, inúmeras, sejam dificuldades de saúde mesmo, que impede ele de alguma forma a acompanhar o ritmo de estudo e desestimula esse aluno a continuar, seja problemas emocionais que levam à interrupção dos estudos, enfim, muitos são os problemas de permanência desses estudantes no ensino médio, tá? Para que vocês tenham uma noção de como esse é um problema crônico, nós já falamos aí, pegamos dados desde 1971, mas não precisa ir tanto no passado. Falei 2009, que é quando efetivo o ensino médio, até 2012. Se a gente pegar esses 3 anos, esse intervalo de 3 anos, vocês vão perceber que o problema não se resolveu com a LDB de 1996, com a obrigatoriedade do ensino médio na letra da lei, e é um problema que ainda precisa ser trabalhado, que ainda precisa ser desenvolvido as formas de solucioná-lo, ok? Então, para vocês terem uma ideia, nesse intervalo de 3 anos, 2009 a 2012, o IBGE fez uma pesquisa e lançou uns dados, ok? Dentre eles, um em particular nos é interessante aqui para refletir um pouco sobre o ensino médio em específico, já que a nossa escola só oferece ensino médio, ok? Bom, vamos colocar aqui o seguinte: em tese, a vida escolar da pessoa que está no ensino médio vai dos 15 aos 17 anos. Em tese, porque, enfim, varia. Às vezes a pessoa entra com 14, sai com 17, ou entra com 15, sai com 18, depende muito da data que ela nasce, ok? Mas essa média de 3 anos, 14 a 17 anos. Na verdade, 15 a 17, que é o que o IBGE coloca no dado. O IBGE coloca de 15 a 17 anos. Por quê? Porque entrou com 15 anos e saiu no final dos seus 17 anos, beirando 18. Então, esse é o raciocínio. Enfim, no ano de 2012, de 100% da população brasileira dentro desta idade, ou seja, de 15 a 17 anos, ok? No ano de 2012, de 100% dessa população, apenas 54,6% estava regularmente matriculada no ensino médio. O resto, ou seja, quase 50% da população, né, 43,6%, né, 43,6,4% da população estava espalhada. Muitos ainda eram analfabetos, ok? Ou seja, nunca foram para a escola. Boa parte desses alunos estavam ainda no ensino fundamental, alunos de 15 a 17 anos no ensino fundamental, portanto fora do ensino médio, ok? Ainda que não estivessem no ensino fundamental, eles terminaram o fundamental e não deram continuidade. Então essa foi a minha confusão. Tem 2 tipos de aluno: o aluno que ainda está no ensino fundamental, o aluno que terminou o ensino fundamental, mas que não avançou para o ensino médio, parou seus estudos ali no ensino fundamental mesmo. Então, para vocês verem como que o acesso regular ao ensino médio não é para todos no Brasil. E isso a gente está falando coisa de poucos anos atrás, 2012.
Com certeza os números avançaram de lá para cá, mas isso de que o ensino médio é uma coisa universal, ou seja, toda a população está regularmente matriculada no ensino médio, conseguiu desenvolver os seus estudos, que são seus direitos garantidos pela lei, ainda não chegou para toda a população. É muito difícil chegar em algumas ocasiões. Ok? Então, percebam como é um problema grande, que a gente resgatou ele lá nas memórias das LHTAI, que a gente viu ele ao longo da história e que a gente percebe ele permanente no nosso presente. O problema de como esses alunos não conseguem permanecer na escola. Esse é um grande problema. E os desafios para esse problema são inúmeros. Nessa perspectiva, o nosso desafio então é responder a seguinte pergunta: como nós, enquanto pessoas que estamos preocupadas com o problema da educação, como nós solucionamos essa defasagem? É um direito, está garantido pela Constituição, mas não são todas as pessoas que conseguem exercer esse direito adequadamente. Como então garantir que esse direito seja exercido? É claro que como cidadãos nós temos algumas limitações, a gente não pode por nós mesmos solucionar esse problema, ok? Porém, naquilo que compete à escola, naquilo que compete à vida escolar como um todo, como aquilo que nós fazemos dentro da escola, o mais importante é de fato tratar a escola como um espaço público, ok? A escola, ela deve ser um espaço onde os problemas da família, os problemas financeiros, os problemas emocionais, os problemas de saúde, os problemas físicos e etc., por mais que eles existam, por mais que eles sejam inescapáveis em circunstâncias inúmeras, eles devem ser tratados dentro do espaço da escola em termos de igualdade de condições. Com isso eu quero dizer o seguinte: quero dizer que a escola ela é, na verdade, um espaço público por definição. É, na verdade, o primeiro espaço de fato público com o qual o jovem tem contato na sociedade. É por meio da escola que ele vai aprender a conviver com essas diferenças. E que é convivendo com essas diferenças, com essas situações inúmeras, lidando com a sua dificuldade e olhando para a dificuldade dos outros e dialogando com o professor em sala de aula a respeito dessas dificuldades, dessas limitações, que nós vamos conseguir trabalhar de modo exitoso, trabalhar de forma com que todas essas dificuldades tenham na situação ideal um grau zero no qual as pessoas consigam então desenvolver a sua individualidade. Bom, o que eu digo assim com grau zero com relação a essas dificuldades? Vamos dar um exemplo muito básico. Hoje, digamos assim, não literalmente hoje, né? Porque a escola não está funcionando, mas ainda assim vocês recebem uma cesta básica na forma de uma compensação pela não oferta de merenda, ok? Por quê? Porque a oferta de merenda na escola é uma obrigação. Qual que é o conceito da merenda na escola? Simplesmente fazer com que dentro da escola não exista aluno que passa fome. Porque se o aluno passa fome dentro da escola, obviamente ele não está nas mesmas condições de estudo que um aluno que não tem esse problema de passar fome dentro da escola. Então, a escola, ela tenta, na medida do possível, reparar essas defasagens, esses obstáculos que o aluno tem para se formar ou para estudar dentro do espaço escolar.
para vocês terem uma ideia, quando eu fiz o ensino médio, numa escola, na verdade, que oferecia o estudo desde o ensino fundamental até o final do ensino médio, tudo junto, tudo no mesmo turno. Na época não era obrigatória a merenda para o ensino médio. E isso criava uma confusão gigante, porque era uma escola grande, apesar de ser uma cidade pequena, era uma escola grande, que ofertava ensino fundamental e médio no mesmo turno. Então a gente tinha aulas com o ensino fundamental, o recreio, se eu não me engano, de fato, o recreio era tudo junto, batia o sinal, todo mundo saía para o recreio, e os alunos do ensino fundamental tinham merenda e os do ensino médio não podiam ter merenda. Na minha escola também acontecia assim, o ensino médio não tinha merenda. E isso criava uma situação muito complicada, principalmente com relação aos alunos, porque você, em tese, né? Porque, óbvio, eu nunca deixei de pegar merenda por causa disso. Sempre tentei, né? Depende da tia também. Se ela é mais gente boa, se ela é menos gente boa, né? Depende como é que tá a comida ali, né? Espera um pouco acabar a fila e entra e vê como é que vai ser. Mas é uma situação complicada, principalmente para os alunos, e talvez até um pouco mais complicada para os profissionais da escola. E eu, como professor, me sentiria péssimo se eu não pudesse intervir numa situação como essa, né? Na verdade, eu, como professor, numa situação dessa, eu burlaria todas as regras possíveis, sem medo de declarar isso, porque como é que você vai negar comida para um estudante que não tem dinheiro para comprar a sua própria comida na cantina? Então, era uma situação muito complicada mesmo, muito complicada. Na mesma escola, alunos de ensino fundamental com merenda e alunos de ensino médio sem merenda, simplesmente porque eram mais velhos, né? Então, perceba como que isso é um fator de desigualdade dentro da escola. Porque você não sabe e também não quer nem saber se o aluno de ensino médio, que não tem direito à merenda, tem dinheiro para comer no intervalo da escola. Porque se ele não tiver acesso à merenda, se ele não tiver condições de trazer a sua própria comida, se ele não tiver dinheiro para comprar o salgado, que seja na hora do intervalo, ele vai passar fome dentro da escola. Então, percebam como é dramática essa situação e como que a merenda disponível para todos é importantíssima dentro do espaço público. Um outro fator que é muito importante dentro do espaço público é uma biblioteca adequada, é um laboratório de informática adequado, porque nós, agora mais do que nunca, sabemos que não são todos os alunos que possuem acesso à internet. E se o professor pede uma pesquisa na internet, como o aluno vai fazer? Aí é importante que o espaço público da escola tenha um laboratório de informática disponível, uma biblioteca bem estruturada disponível, para que esse aluno que lá fora não teria acesso a um livro, não teria acesso a uma internet, dentro do espaço público da escola tenha acesso. Então a concepção de escola pública é a concepção de um espaço que garanta um mínimo de igualdade para todas as pessoas. Ok? Todas as pessoas que nela estão matriculadas têm acesso à comida, têm acesso à informação, têm acesso à leitura tranquila. Essa é a condição de uma escola pública que vai prover os direitos básicos para o aluno. E a gente precisa trabalhar para que essa escola de fato exista. Porque no Júlio Miller, não por culpa da escola, mas por culpa de uma estrutura toda
que não gasta o suficiente para manter uma escola desse nível em todas as unidades do Estado, nós não temos uma biblioteca bem estruturada. Nós temos uma biblioteca até razoável, com uma série de exemplares, com livros muito importantes, mas ela não tem um espaço próprio. Ela divide o seu espaço com um laboratório de informática que já está extremamente sucateado. Se você for contar os computadores ali, mal consegue atender a demanda de uma turma pequena, ok? Você tem, por exemplo, uma quadra que é uma quadra grande, uma quadra bacana para você jogar, mas que não tem iluminação. Se ela não tem iluminação, quem consegue jogar lá é quem tem aula de manhã e à tarde. Quem tem aula à noite se vira como pode. Então percebam como que uma escola bem estruturada ela é necessária para que os alunos tenham condições mínimas, básicas, para garantir o seu direito à escolaridade. Ok? Então nós colocamos o problema. Muitos alunos não continuam os estudos. E nós colocamos uma parte da solução. Porque existe uma solução dentro da escola, que é essa, fornecer a igualdade de condição básica para que o aluno dentro da escola consiga manter os seus estudos. E precisa ter uma solução fora da escola. Ok? Mas essa solução fora da escola não compete a nós como professores ou a vocês como alunos. Compete a organização do Estado, a organização da economia, a distribuição de renda, a um salário justo, a uma oferta de emprego justa, há questões, enfim, de saúde pública, de saneamento básico. Tudo isso não pensem que eu estou exagerando. Saneamento básico, saúde pública, segurança pública adequada, tudo isso vai influenciar para que um aluno consiga ir mal ou bem dentro da escola. Uma estrutura familiar adequada, tudo isso conta. Mas o que nós podemos fazer dentro da escola é criar um ambiente onde todos os alunos, por mais diferentes que sejam, tenham igualdades para conversar, para trocar ideias, para debater, para serem sujeitos. Okay? Então, dentro das competências, daquilo que é esperado de uma escola, basta a gente conseguir fazer isso. Mas, mesmo isso, ainda é um desafio, como nós podemos ver a partir da nossa própria escola. E essa questão ela é tão importante, mas tão importante, que ela é justamente o primeiro princípio da escola garantido pela LDB. Já falei, a Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei que dá ordem, que regulamenta toda a estrutura escolar do Brasil inteiro, seja de escolas públicas ou particulares. E esse princípio, ele é fundamental e é o primeiro deles, digamos assim, aquele que tem mais destaque na seção, na ordem dessas garantias que a escola deve fornecer a todos os alunos, que é o princípio da igualdade de condições para acessar e permanecer na escola. Os problemas são muitos, mas a escola tem como dever de garantir que as condições ali para o aluno avançar, desenvolver-se na escola, sejam atendidas. E já dei um exemplo de como que a escola, dentro do seu espaço, pode fazer isso. Okay? A grande questão, a questão mais importante que tem, okay? Não é a única, mas é que a gente pode mais questionar neste projeto das aulas online implementados da forma como eles foram implementados, ok? Que fique isso bem claro. Não tem ninguém aqui anti-tecnologia,
Não tem ninguém aqui retrógrado que quer quebrar a máquina nenhuma. O problema não é a tecnologia em si. O problema são os usos que esse projeto de aulas online está estipulando para essa tecnologia. Porque o grande problema dele é justamente não prover os alunos da igualdade de condições necessárias para que eles exerçam os seus estudos, para que eles deem continuidade aos seus estudos. Ok? Então, vamos de novo partir da nossa escola. De acordo com o plano estratégico desenhado pela escola para o atendimento dessas aulas online, feito o levantamento dentro da escola de quais eram os alunos que tinham e os que não tinham internet, ou seja, de acordo com o próprio projeto da SEDUC, quais seriam os alunos que acompanhariam as aulas pelo Microsoft Teams e quais seriam aqueles que acompanhariam as aulas por apostila impressa. De acordo com os dados lá do levantamento presente no planejamento estratégico da escola Júlio Miller, cerca de 50% dos alunos têm o acesso à internet. Consequentemente, 50% dos alunos não têm acesso à internet, terão que recorrer à apostila impressa. Okay? Então, nós temos metade da escola dividida. Uma metade tem e a outra metade não tem internet. Porém, ainda temos um problema maior. Dentro dos 50% de alunos que têm internet, não são todos que possuem conexão banda larga. Não são todos que possuem notebook. Ou seja, boa parte dos alunos acessam a internet por meio de um celular conectados numa internet 3G com pacote de dados. Isso só poderia dar naquilo que já está acontecendo. Alunos que falam assim, professor, não te mandei o arquivo por e-mail porque faltou o pacote de dados. Mas agora dei um jeito, consegui mandar. Tudo bem. Conseguiu mandar, mas no mês que vem o problema vai se repetir. Porque é óbvio, gente, Microsoft Teams é um aplicativo pesado, vai consumir muitos e muitos dados. Não dá para você achar que um pacote 3G de celular vai dar conta de você acompanhar um modelo de aulas online por meio do aplicativo Microsoft Teams durante um mês inteiro com aquilo que você já está acostumado. Vai ter que comprar mais dados, vai ter que achar alguém que tenha o Wi-Fi que possa te emprestar internet. Isso significa que do levantamento original, 50% tem internet, 50% não tem. Mesmo aqueles que têm internet, não são todos que têm internet. Porque se a gente for considerar a rigor, 3G de pacote de dados não deveria ser contabilizado como internet para poder acompanhar a aula no Microsoft Teams. E não é porque o professor está sendo extremista. Eu consigo usar o meu pacote de dados, etc. Tá, você consegue, mas além de usar o seu pacote de dados para acompanhar as aulas online, você tem essas coisas para fazer. Você contratou a internet não foi para isso. E você tem o direito de ter a sua internet da forma como você quiser, com as condições que você tem para ter a internet que você tem. E no momento em que o seu 3G vai ser consumido, a sua internet, seu pacote de dados vai ser consumido para finalidades educativas, você não está em igualdade de condições com um aluno que tem uma banda larga, com uma velocidade adequada, com um notebook, com um computador desktop.
exclusivo para ele. Isso também não está errado. Todo mundo deveria ter isso. O problema é quando a escola se propõe a fazer aulas online e não se preocupa com que todos tenham igualdade de condição para acesso a essas aulas. Porque eu acho que eu nem preciso argumentar sobre isso. Mas, é claro, quem tem acesso a aulas online tem acesso a uma infinidade de recursos que quem está acompanhando a aula pela apostila não tem, ou tem de forma capenga, né? Tem mais ou menos, que é o caso dos alunos que estão acompanhando as aulas pela apostila, mas que estão no grupo de WhatsApp. Porque não tem internet, mas tem o WhatsApp. A gente entende, tem aqueles chips que você coloca um tantinho de crédito e aí o WhatsApp ilimitado. Então é um canal de comunicação. Que bom que existe isso para os alunos que têm apostila. Mas com certeza ele não está tendo acesso geral aos recursos do aluno que tem uma internet banda larga disponível na sua casa. E esse é o problema. A partir do momento em que a escola pública deixa de ser um espaço público, deixa de ser um espaço no qual os diferentes serão tratados com igualdade de condições, nós temos um tipo de ensino diferente para os alunos que têm internet e para os alunos que não têm internet. Eu cheguei a pegar o finalzinho da geração das pessoas que ouviam música de vinil, de disco, que hoje está na moda também, né? Tá na hype, como diz o povo. Mas eu cheguei a pegar o finalzinho dessa época. E não sei se vocês sabem, mas o disco de vinil, você coloca ele, bota ele para rodar, ele vai tocar as músicas e etc. Aí ele acaba. Quando ele acaba, você vira ele e aí o outro lado vai dar sequência ao álbum, ao artista. Aí padronizou-se. Tem um lado, que é o lado A do disco, vão ser as primeiras músicas, vai tocar as primeiras músicas. E o outro lado, que é o lado B do disco, vai tocar o resto. Isso virou uma tendência no mercado depois de colocar as músicas que bombam no lado A, que são as primeiras músicas, né, as músicas mais famosas e etc., ficam no lado A, ficam em evidência. E o lado B fica o resto ali, aquilo que foi feito de última hora e etc. Muitas coisas boas eram encontradas no lado B, era onde o artista também se sentia mais livre para poder experimentar, fazer coisas mais ousadas, etc. Mas essa ideia de que o lado A tem coisas mais em evidência e o lado B é uma coisa assim mais vai do jeito que tá e etc., virou até uma gíria, né? um jargão. Tipo assim, essa coisa aqui é bem lado B. Quer dizer que é uma coisa assim meio tensa, meio assim, só que pode render algo bom, tem uma experimentação boa. Então é um lado B, onde o cara ali se sente mais livre para fazer, mais desobrigado de algumas coisas, e o lado A, aquilo que está mais em evidência, etc. A gente pode falar que com esse modelo de aulas online, onde metade dos alunos da nossa escola tem internet, metade dos nossos alunos metade dos alunos da nossa escola tem que acompanhar aulas em apostila impressa, não é exagero dizer que a nossa escola tem um lado A e um lado B. É um problema muito grande, porque destrói o princípio de igualdade de condições para uma escola pública. Destrói o caráter público da escola. Professor, então o senhor é contra as aulas online? Não sou contra as aulas online porque nós estamos aqui no momento de pandemia e etc. Mas eu sou contra o projeto que não se preocupou em levar as aulas online no parâmetro da igualdade de condições.
Professor, como que você acha então que deveria ser feito isso? Para começo de conversa, sim, o Estado teria que fornecer acesso à internet para os alunos, para todos os alunos. É dever do Estado fazer isso. E isso não é impossível, não. Ah, professor, mas isso é muito caro e etc. Nós temos o exemplo da UERJ, que bancou internet para os seus alunos matriculados. Ok? E além do mais, além de exemplos concretos, de experiências concretas, nós, como pessoas preocupadas com a educação, e preocupadas com a educação pública, gratuita e de qualidade, temos que ter em mente o seguinte: não existe educação que se faça sem dinheiro. Não existe educação que se faça com pouca verba. Tem que ter muita verba para a educação. O Fundeb, que foi aprovado recentemente, está aí para isso. Não existe educação sem dinheiro. Não existe educação pública sem igualdade de condições para todos os alunos. E a partir do momento em que uma desigualdade flagrante, mas que existia fora da universidade, lembra do nosso exemplo do laboratório de informática? O laboratório de informática dentro da escola tem a função, o conceito de reparar uma desigualdade fora da escola, que é os alunos que têm acesso à internet com relação aos alunos que não têm acesso à internet. O laboratório de informática no espaço da escola tem a função de reparar essa desigualdade. Quando nós temos um projeto que não se preocupa em reparar essa desigualdade, nós temos uma diferença que antes estava fora da escola e que é trazida para a escola. A partir desse momento nós temos um problema grave, porque nós estamos dando uma aula diferente para um aluno e uma aula diferente para outro tipo de aluno. Isso é muito grave. Isso fere um princípio constitucional. E, enfim, isso não deveria estar acontecendo. Ok? Bom, o que eu preparei, o texto da apostila, ele é uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa que eu fiz com base na bibliografia acadêmica e que vai fazer um panorama da história da educação pública no Brasil. A minha intenção com esse texto é mostrar para vocês que essa situação da desigualdade no sistema educacional brasileiro não é uma coisa de agora, não é uma coisa que foi trazida com o coronavírus. É uma coisa que vem desde muito tempo na nossa educação e que precisa ser encarada com seriedade. Precisa ser encarada com disposição de resolver o problema de fato e não de criar um ainda maior. Tá? Então, não dá diferente do mês de agosto, que no final do vídeo eu propunha uma atividade para vocês. Dessa vez eu não vou passar uma atividade específica. Nós vamos continuar então com o esquema das anotações que a gente vai verificar, seja pelo OneNote, seja pela apostila impressa, que eu vou ver as anotações, e também as atividades ao final da apostila, ao final do texto que vocês irão fazer, tá? Eu vou dar os maiores detalhes depois, na hora que a gente for se comunicar, e por meio do roteiro da apostila impressa também, tá bom? Desejo um bom setembro a todos, bom trabalho, e é isso.